Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcones novamente para a gente começar um novo bloco de estudos. E nesse nosso novo bloco, nós vamos mudar um pouco o nosso enfoque. Até aqui a gente tinha trabalhado o conceito de monômios, polinômios, mas agora a gente vai deixar para trás e vamos começar a falar de geometria, especificamente sobre os ângulos. E eu espero que vocês estejam preparados para isso. Na nossa primeira aula, nós vamos identificar o que é um ângulo e aprender a classificá-los. É importante que vocês prestem bastante atenção nos conceitos que eu vou apresentar hoje, porque é sempre um pouco complicada essa questão de conceitos, mas em todos os casos eu vou tentar exemplificar, tá bom? Então, pessoal, e agora a gente vai para a nossa tela para nós começarmos a ver quais são esses conceitos importantes que nós temos para hoje. Vejam só, nós vamos aprender o que é um ângulo. Vocês já pararam para se perguntar o que é um ângulo? Às vezes a gente escuta essa palavra e não para pensar no significado que ela traz. Mas olha só, ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então vejam, o ângulo é uma região em um plano. Determinada por duas semirretas. E essas duas semirretas terão a mesma origem. Logo em seguida, a gente vai identificar quais são cada um desses elementos. Percebam o seguinte, então, eu tenho esse exemplo. Essa região aí que eu pintei de azul, ela é o ângulo. A gente pode entender também o ângulo como sendo a abertura entre essas duas retas. Ok? Então vejam só, quando nós falamos em ângulo, a gente vai se perguntar quais são os seus elementos. E é importante que, a partir de agora, a gente já compreenda claramente quais são. Continuando na tela, nós temos o seguinte, os elementos, o primeiro deles é a origem. A origem é exatamente o ponto onde essas duas semirretas começam a existir. É o ponto onde elas se encontram. E no nosso exemplo, ele está determinado pelo ponto O. Bem sugestivo, né? O de origem. O outro elemento do nosso ângulo são os lados. E os lados são, na verdade, cada uma das semirretas que formam esse ângulo. No nosso exemplo, a gente tem aí o lado OA, que determina essa semirreta, e o lado OB, também determinado por uma outra semirreta. Tranquilo, pessoal? Então, vejam, basicamente, quando nós falamos em ângulo, é isso. Espero que vocês compreendam esse conceito de ângulo como sendo uma região delimitada por duas retas ou a medida da abertura entre essas duas semirretas. Tranquilo até aí? Feita agora essa análise a respeito do que é um ângulo, eu quero trabalhar com vocês uma outra coisa importante. Será que existem ângulos diferentes? Será que a gente consegue classificá-los em diferentes formas? Nós vamos perceber que sim. Vejam só, nós vamos poder classificar um ângulo de acordo com a sua medida. Vejam, os ângulos podem ser classificados conforme as suas medidas. Então, se eu tenho uma determinada medida, eu posso utilizar uma determinada classificação para aquele ângulo. E nós vamos identificar algumas a partir de agora. Vejam só. A primeira classificação de um ângulo é o ângulo agudo. Sempre que vocês pensarem em ângulo, já pensem logo nessas classificações. E a mais simples de todas, a primeira, ângulo agudo. O que é isso, professor? Não sei. O ângulo agudo é aquele que mede menos de 90 graus. Sempre que eu tiver um ângulo que mede mais do que zero e menos do que 90 graus, eu vou chamá-lo de ângulo agudo. Ok? Olha o exemplo aí, o ângulo de 50 graus, ele é menor do que 90. Se ele é menor do que 90, então ele é um ângulo agudo. Tranquilo? Segunda classificação, vejam só, eu tenho um ângulo que mede exatamente 90 graus. O agudo é menor. E o que aconteceria se ele fosse exatamente igual a 90? Nós iríamos chamá-lo então de ângulo reto. Então, o ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus e representa 1/4 de volta, ok? E uma outra coisa importante a respeito do ângulo reto é que quando nós quisermos identificá-lo, a gente sempre vai ver que em vez de colocar um círculo, como a gente tinha visto até agora, entre as duas retas, a gente põe um quadradinho com um ponto no meio. Sempre que nós virmos isso, já vamos identificar que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Terceira classificação.
quando o ângulo mede mais do que 90 graus e menos do que 180. Nesse caso, nós vamos chamá-lo de obtuso. Então, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Tranquilo? Professor, que palavra estranha. Sim, obtuso. Sempre que ouvirem essa palavra, eu compreendo. É um ângulo que mede mais do que 90 e menos do que 180 graus. Exemplo, o ângulo de 155 graus. Ele é maior do que 90 e é menor do que 180, portanto, um ângulo obtuso, tá? Outro tipo de ângulo, nós temos então o ângulo raso. Percebam, é um nome bem simples, mas o significado é importante. É um ângulo que mede exatamente 180 graus. Então, sempre que eu vir um ângulo que mede 180 graus, eu posso classificá-lo como sendo um ângulo raso. Esse ângulo eu também posso entender como sendo o ângulo de meia volta, tá? Então, ângulo de meia volta, ângulo de 180 graus ou ângulo raso. E por último, nós temos o ângulo inteiro. Como a própria palavra já diz, ângulo inteiro é aquele que representa uma volta completa. E uma volta completa de um ângulo representa 360 graus. Então, um ângulo de 360 graus pode ser classificado como sendo um ângulo inteiro. E por fim, que eu não trouxe, mas é válido comentar, se um ângulo mede 0 grau, eu vou chamá-lo de ângulo nulo, ok? Então, são esses os exemplos de ângulos e suas classificações que nós temos para hoje. Eu trouxe aqui alguns exemplos no quadro para exemplificar cada uma dessas situações. Então, vejam só, no quadro nós temos o seguinte agora. Identifique os vértices, o vértice e os lados dos ângulos abaixo. Identifique o vértice e os lados. Percebam, eu quero saber quais são os elementos de cada um desses ângulos. Nós vimos isso agora há pouco, os elementos. O vértice nada mais é do que aquele ponto em que as duas semirretas que formam o nosso ângulo têm origem. Então, quando eu olho para o meu exemplo A, o vértice desse ângulo é exatamente o nosso ponto B, porque é onde essas duas semirretas têm origem. Então, o vértice é o ponto B. Os lados, por consequência, vão ser o quê? Os lados terão origem no vértice. Então, vai ser a nossa semirreta BA, e aí eu vou identificá-la com essa setinha por cima, e a semirreta BC. Eu estou dizendo que ela tem origem no ponto B e passa pelo ponto C. Então, esses são os dois elementos do nosso ângulo. O vértice é o ponto B, é o ponto em que essas duas semirretas têm origem, e os lados são as duas semirretas em si. Tranquilo? O mesmo vai acontecer no exemplo B. Eu quero saber qual é o vértice. Só lembrando que o vértice é o ponto de origem dessas duas semirretas. Então, é o nosso ponto O de origem. Os lados desse ângulo serão as semirretas formadas por OA, ou seja, ela tem origem no ponto O e passa pelo ponto A, assim como a semirreta OB. Ela tem origem no ponto O e passa pelo ponto B. Ok, pessoal? Então, vejam, com esse exemplo a gente clarifica um pouco as ideias a respeito dos elementos de um ângulo, sobretudo os conceitos de vértice e de lado. Mais uma vez eu reforço, vértice é o ponto em que as minhas duas semirretas têm origem, e os lados são exatamente essas semirretas que têm origem lá no nosso vértice. Segundo exemplo, bem tranquilo também. Percebam, quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? Quantos e quais são? E aqui eu quero trabalhar com vocês um conceito importante. Como que eu identifico um ângulo? Porque na matemática, todos os nossos elementos têm uma notação específica. Qual é a notação para um ângulo? Percebam, eu vou marcando aqui no nosso quadro, no nosso ângulo, cada um deles, cada um dos elementos. Vejam só,
O primeiro ângulo que é bem visível para nós é esse daqui. Esse ângulo, que tem origem no ponto O e passa pelos pontos A e C. Então, vejam, eu vou notá-lo da seguinte forma. Ele passa pelo ponto A, ele tem o vértice O e ele passa também pelo ponto C. E para eu identificar que esse ponto é o vértice do meu ângulo, eu vou colocar esse sinal em cima dele. Então, eu estou dizendo que o AOC é um ângulo cujo vértice é o ponto O. Outro ângulo que aparece aqui é exatamente esse, tá? Passando agora pelos pontos B e C. Então, a notação vai ficar BOC, porque ele tem esses 3 pontos, mas o vértice desse ângulo é sempre o ponto O, ok? Acabou? Não, porque eu tenho ainda esse ângulo maior, que passa pelos pontos A e B, ou seja, formado pelas semirretas OA e OB. E aí eu vou identificá-lo como sendo AOB, colocando o acento circunflexo em cima do O, porque aí eu identifico que a origem, o vértice desse ângulo, é o ponto O. Temos ainda 2 exemplos, vejam só. Então, pessoal, nos 2 primeiros exemplos, a gente trabalhou um pouco a questão de notação, tá? Como que era o ângulo, os lados, o vértice e a identificar um ângulo e como escrever um ângulo. Nesses outros 2 exemplos aqui, a gente vai trabalhar outros 2 aspectos diferentes. Vejam só. No exemplo 3, eu tenho o seguinte: classifique os ângulos abaixo em agudos ou obtusos. E a gente viu como que um ângulo, quando que um ângulo é agudo ou obtuso, assim como quando ele é reto ou raso, tá? Ângulo agudo, sempre que ele for menor do que 90 graus e não for nulo. Ângulo obtuso é quando ele é maior do que 90 e menor do que 180. A gente vai só olhar para as medidas dos ângulos, que estão dadas em graus, e identificar. Então, vejam, no exemplo A, eu tenho o ângulo de 45 graus. Esse ângulo é agudo ou é obtuso? É só lembrar. Se ele é menor do que 90 graus, então ele é um ângulo agudo, tá? 89, o ângulo de 89 graus continua sendo menor do que 90, então ele também é um ângulo agudo, ok? Agora vejam, 135. 135 é maior do que 90 graus, porém menor do que 180. Logo, ele é um ângulo obtuso. Eu sei que essa palavra pode causar estranheza, mas é essa mesmo, obtuso. E sempre que a gente for trabalhar com geometria, nós vamos ver aí algumas palavrinhas bem diferentes. Exemplo D, eu tenho o ângulo de 20 graus. 20 graus é menor do que 90. Se é menor do que 90, então ele é agudo. O ângulo de 125 graus, maior do que 90, menor do que 180. Logo, ele é obtuso. E por último, nós temos 179 graus. Novamente, ele é maior do que 90, menor do que 180, portanto, ele é um ângulo obtuso, ok? Eu não trouxe aqui os exemplos de ângulo reto e ângulo raso, porque ângulo reto e ângulo raso é quando ele medir 90 e 180 graus. O que eu quero trabalhar com vocês é essa diferenciação entre um ângulo agudo e um ângulo obtuso. E para nós fecharmos a nossa aula, vejam só, essa questão caiu lá na Prova Brasil e ela fala assim, ó, os 2 ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Quais são esses 2 ângulos? Percebam, o conceito de ângulo diz que é a região formada por 2 semirretas, tá? Então, eu quero saber quanto mede esse ângulo menor e esse ângulo maior. E agora, como é que a gente vai fazer para identificar a medida desse ângulo, tá? E aí talvez você esteja se perguntando como, mas é só lembrar que sempre que um ponteiro der uma volta completa, eu tenho 360 graus,
Tranquilo? Eu acho que esse é um conceito quase intuitivo. Uma volta completa representa um ângulo de 360 graus. Só que vejam, eu posso dividir o trajeto que o ponteiro faz em 12 pedaços diferentes, cada um representado por um número do relógio. Então, se eu dividir 360 por 12, eu vou ter exatamente 30 graus. Professor, o que significa esses 30 graus? Significa que sempre que o ponteiro sair de um número e chegar no outro, ele fez um giro de 30 graus. Então, pensem o seguinte, esse ponteiro, esse giro que ele faz daqui até o 12 foram 30, 60, 90, 120 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Tranquilo? Agora, olhando por esse lado, eu tenho 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Então, quais são esses dois ângulos? Os ângulos são 120 graus, o menor ângulo, e 240 graus, o maior. Se vocês atentarem bem, eu tenho que 120 mais 240 dá 360 graus exatamente, que é uma volta completa. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro o conceito de ângulo, o que é um ângulo, vértices, lados, assim como as classificações dos ângulos entre agudos, obtusos, rasos, reto, inteiro, nulo, porque a partir de agora a gente vai usar muito esse conceito. Então, até a próxima aula e continuem estudando. Tchau, tchau!